O Tibete, para muitos, é a representação literal do teto do mundo. É aqui que se ergue o Everest, com seus mais de 8.000 metros de altitude, desafiando os limites da natureza e da resistência humana. Para outros, o Tibete é sinônimo de espiritualidade pura, terra do Dalai Lama, o líder mais carismático e reverenciado do budismo moderno. Mas engana-se quem pensa que o Tibete se resume a montanhas nevadas e monges de túnica caminhando em silêncio. O que existe ali é muito mais do que cenário de cartão postal ou retiro espiritual. Quer exemplos? Você sabia que, no Tibete, existe um ritual em que os mortos são oferecidos a abutres no alto das montanhas? Sabia que, até pouco tempo atrás, médicos tibetanos chegavam a provar a urina dos pacientes para detectar doenças? Pois é, então esqueça tudo o que você acha que sabe, porque agora o belo mundo vai te levar por uma viagem completa ao coração do Tibete, com tudo o que ele tem de belo, estranho, poderoso e único. Número 1. Localização e dados gerais. O Tibete fica na Ásia, ao norte da cordilheira do Himalaia, espremido entre dois gigantes, a China, da qual faz parte como região autônoma, e a Índia. Ele ocupa o imenso planalto tibetano, com cerca de 2.500.000 quilômetros quadrados de extensão, uma área do tamanho da Europa Ocidental. E não por acaso é conhecido como o teto do mundo, já que sua altitude média ultrapassa os 4.500 metros. A capital, Lhasa, está a mais de 3.650 metros de altitude. Lá, até tarefas simples viram um desafio. A água, por exemplo, ferve por volta dos 85 graus. Em cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro, ela atinge 100 graus. Mas ali, por causa do ar rarefeito, tudo muda. Sem panela de pressão, é praticamente impossível cozinhar um arroz ou um feijão direito. Além da altitude, o clima também não ajuda. É seco e é um frio constante, mesmo nos dias mais ensolarados. O verão é curto e mais ameno, com máximas em torno de 25 graus e noites que continuam geladas. No inverno, as temperaturas caem facilmente para 10 graus negativos durante a noite e raramente passam dos 5 positivos durante o dia. Montanhas nevadas dominam a paisagem. É dali que se ergue o ponto mais alto da Terra, o Monte Everest, chamado de Chomolungma pelos tibetanos, com quase 9.000 metros de altura. De suas encostas, nascem rios gigantescos da Ásia e se formam lagos glaciais de um azul que parece pintado à mão, como o Yamdrok e o Puma Yunco. Em resumo, o Tibete é um universo à parte, onde a geografia molda tudo: o corpo, a vida e até a cultura de quem nasce ali. Número 2. História. Poucos lugares no mundo viveram uma história tão intensa e disputada quanto o Tibete. Por volta do século VII, surgiu no Planalto um império poderoso que chegou a enfrentar de igual para igual a China da dinastia Tang. Foi o rei Songtsen Gampo quem unificou o país, criou um sistema de escrita inspirado no sânscrito indiano e selou alianças políticas ao se casar com princesas chinesa e nepalesa. Foi ele também quem transformou Lhasa em capital e lançou as bases do que viria a ser uma teocracia, onde quem lidera também reza. Nos séculos seguintes, o Tibete viveu momentos de força e expansão, mas também de fragmentação. Conflitos internos, disputas entre escolas budistas e interferência externa foram enfraquecendo o território. Mongóis e chineses passaram a exercer influência, mas o Tibete nunca deixou de tentar preservar sua autonomia. No início do século XX, após a queda do Império Chinês, o Tibete declarou sua independência de fato. Viveu dessa forma por algumas décadas, quase isolado do mundo. Mas essa calmaria terminou em 1950, quando a recém-criada China comunista invadiu o Planalto, alegando uma libertação pacífica. O governo tibetano tentou negociar autonomia, mas em 1959, uma revolta popular foi esmagada pelas tropas chinesas. Mesmo assim, a identidade tibetana não desapareceu. Ela sobreviveu,
principalmente fora do território, entre comunidades de exilados que mantêm viva a língua, os rituais e os ideais de liberdade. E quando se fala em história e resistência no Tibete, é impossível não pensar nele, o símbolo vivo de toda uma nação. Número 3. Dalai Lama, o líder no exílio. Quando pensamos no Tibete, é impossível não lembrar dele, o Dalai Lama. Mas você sabia que o título carrega uma história que mistura fé, política e até reencarnação? Literalmente. O nome Dalai Lama significa oceano de sabedoria, e esse oceano passou por muitas marés. A tradição tibetana diz que cada Dalai Lama é a reencarnação do anterior, ou seja, uma alma que retorna em um novo corpo. O atual Dalai Lama, o 14º, nasceu em 1935, em uma aldeia pobre no leste do Tibete. Aos 4 anos, foi identificado por monges que, guiados por sonhos e sinais espirituais, o reconheceram como a reencarnação do anterior. Ele foi levado a Lhasa, onde foi entronizado no Palácio Potala, tornando-se líder espiritual do Tibete. Mas, em 1959, após uma revolta contra a China, o Dalai Lama fugiu para a Índia, onde vive em exílio até hoje, liderando um governo no exílio e sendo um defensor mundial da paz e da cultura tibetana. Aos 90 anos, ele ainda cativa multidões com sua presença serena, mas a sucessão permanece incerta. A China quer decidir quem o sucederá, enquanto ele defende que sua reencarnação pode até ocorrer fora do Tibete, talvez até como mulher. Um líder sem país, mas que carrega seu país no coração. E por falar em povo, agora chegou a hora de conhecê-los. Número 4. População, costumes e idiomas. Apesar do tamanho absurdo do território, o Tibete tem menos de 3 milhões de habitantes. Isso dá uma densidade populacional de pouco mais de 3 pessoas por quilômetro quadrado. Para comparação, o Brasil tem em torno de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, o Tibete é quase vazio. No total, somando os que vivem em regiões vizinhas de origem tibetana, como Sichuan e Qinghai, além dos exilados espalhados pela Índia, Nepal e Europa, o número de tibetanos étnicos chega a cerca de 6 milhões. Mas é no coração do Planalto, acima dos 4.000 metros, que essa cultura continua mais viva. E viver ali não é para qualquer um. O ar rarefeito derruba até os mais preparados. Mas os tibetanos nasceram prontos. Eles têm uma mutação genética rara que permite ao sangue carregar mais oxigênio. Enquanto o turista passa mal com a altitude, eles seguem firmes, trabalhando e vivendo normalmente. A maioria leva uma vida simples. Em zonas rurais, muitos são nômades. Vivem em tendas feitas de pelo de iaque, criam rebanhos e se mudam conforme o clima. Nas cidades, como Lhasa, a modernidade chegou, mas o ritmo continua outro. Eles falam tibetano, uma língua antiga, com alfabeto próprio, criada no século VII. Existem vários dialetos, mas o de Lhasa virou padrão. Mandarim se aprende por obrigação, não por escolha. Entre si, preferem o idioma tradicional. E outra coisa, tibetano não tem sobrenome. Cada pessoa recebe 2 nomes dados por monges ou astrólogos. E o cumprimento tradicional também chama a atenção. Ao invés de dar a mão, muitos ainda mostram a língua. Sim, parece estranho, mas mostrar a língua por um instante é sinal de respeito e concordância por lá. Um costume com raízes numa história antiga. Reza a lenda que eles começaram a mostrar a língua para provar que não eram a reencarnação de um rei maligno do século IX que tinha a língua preta. Então, se um tibetano mostrar a língua para você, não se ofenda. Ele está sendo educado. Número 5. Costumes sociais e tradições. Além do costume de cumprimentar mostrando a língua, a sociedade tibetana tem várias outras tradições que são únicas, moldadas pelo isolamento, pela altitude e por um forte senso de comunidade. Um dos costumes mais curiosos é a poliandria. A gente está mais acostumado a ouvir falar de poligamia, especialmente a poliginia,
que é quando um homem tem várias esposas, como acontece em partes da África ou do Oriente Médio. Mas no Tibete é diferente. Lá, quem costuma mandar é a mulher. Em algumas vilas mais isoladas, é comum que uma mulher seja casada com 2 ou até 3 irmãos. Todo mundo mora junto, trabalha junto, cria os filhos junto. Parece estranho? Pode até parecer, mas tem lógica. Esse tipo de arranjo ajudava a manter as terras da família unidas. Se cada irmão casasse e dividisse a herança, logo não sobraria nem espaço para plantar. Assim, a família continua forte e o patrimônio intacto. Nos anos 50, cerca de 1/4 das famílias tibetanas ainda vivia assim. Hoje em dia é mais raro, por causa das leis chinesas que proíbem esse tipo de união, mas ainda existe em algumas regiões rurais. E é bom prestar atenção aos gestos. Ao entregar ou receber algo, o certo é usar as 2 mãos ou apoiar a mão direita com a esquerda. Só a mão esquerda, nunca. Ela é considerada impura. Durante o ano, as festas mantêm a vida social aquecida. No Losar, o Ano Novo tibetano, as casas são limpas para espantar os maus espíritos. Todo mundo veste trajes tradicionais, prepara banquetes, queima incenso e celebra com muita música e dança. Uma cultura construída na coletividade, na fé e no cuidado com os rituais. Número 6. Medicina tradicional tibetana. Entre tantas tradições únicas do Tibete, uma das mais fascinantes é a maneira como eles cuidam da saúde. Sabe aquele congresso médico onde especialistas do mundo todo se reúnem para trocar conhecimento e discutir os avanços da medicina? Pois é, parece difícil de acreditar, mas algo parecido aconteceu no século VIII no coração do Himalaia. O rei Trisong Detsen, um dos grandes governantes tibetanos da época, reuniu curandeiros e médicos vindos da Índia, China, Pérsia e até da Grécia em um enorme encontro no mosteiro de Sami, com um único objetivo: cruzar saberes e melhorar a forma como se curava no Tibete. Dessa troca nasceu os 4 Tantras, o compêndio sagrado que se tornou a base da medicina tibetana. A autoria é atribuída a Yutok Yonten Gompo, um mestre espiritual e filósofo do século VIII, reverenciado até hoje. Ele não foi apenas um médico, mas um visionário que organizou o sistema de cura tibetano, unindo diagnóstico físico, equilíbrio mental e compaixão. A medicina tibetana, conhecida como Sowa Rigpa, parte da ideia de que saúde é o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Segundo a tradição, todas as doenças vêm de 3 venenos mentais: ignorância, apego e raiva. A cura, então, começa dentro da cabeça e do coração. O diagnóstico tibetano é uma arte. Médicos observam o pulso, a língua, o rosto e até a urina. Inclusive, para diagnosticar doenças como diabetes, alguns chegavam até a provar a urina. Os tratamentos incluem dieta, meditação e fórmulas naturais com ervas, minerais e até partes de animais. A farmacopeia tibetana contém mais de 2.000 substâncias, muitas colhidas em altitudes extremas, como raízes escondidas em vales gelados ou flores próximas das geleiras. Outras práticas incluem a mochabustão tibetana e uma versão própria da acupuntura. Na capital, existe o Instituto Mentse Kang, fundado pelo Dalai Lama, que forma médicos tradicionais e exporta medicamentos para o mundo. Mesmo sem validação científica de tudo, a medicina tibetana é um fascinante cruzamento de ciência herbal, filosofia budista e espiritualidade. Número 7. Espiritualidade, fé e rituais únicos. É impossível falar do Tibete sem falar de espiritualidade. Para os tibetanos, a religião não é só uma crença, é o alicerce da vida, da cultura, da política e até da forma como se morre. Quase toda a população segue o budismo tibetano, uma vertente única que mescla 2 grandes escolas filosóficas, a Mahayana e a Vajrayana. A primeira prega que todos os seres podem alcançar a iluminação e enfatiza a compaixão como caminho. Já a Vajrayana é cheia de rituais, meditações complexas, uso de mantras, mandalas, sinos
visualizações e símbolos sagrados. O resultado é um budismo com cara própria, onde fé e prática se misturam o tempo todo. Mosteiros cobrem a paisagem do Planalto, desde grandes complexos como o de Tashilhunpo até pequenas construções em penhascos. Monges de túnica bordô fazem parte do cotidiano, e crianças começam a vida monástica ainda pequenas. A religião molda até os menores gestos. Nas casas e nas trilhas de montanha, é comum ver bandeiras coloridas tremulando ao vento, cada uma com orações escritas. Acredita-se que o vento espalha as bênçãos pelo mundo. Os tibetanos acreditam firmemente na reencarnação. A vida é um ciclo de nascimento, morte e renascimento. E como qualquer ser pode ter sido seu pai ou mãe numa vida anterior, a compaixão com os animais é levada a sério. Muitos evitam comer carne por essa razão, embora o frio e a altitude tornem o consumo de carne de iaque algo comum em muitas regiões. Ainda assim, a matança é feita com o máximo de respeito, e muitos preferem que o animal seja abatido por alguém com méritos espirituais. Mas talvez o ritual mais impressionante seja a forma como eles lidam com a morte. Ao contrário do que se faz em boa parte do mundo, no Tibete existe um costume chamado enterro celeste. Quando uma pessoa morre, o corpo é levado ao topo de uma montanha e oferecido aos abutres. Um especialista, chamado de Rogyapa, corta o corpo em pedaços, tritura os ossos e mistura tudo com cevada para facilitar a digestão das aves. Pode parecer brutal, mas para os tibetanos, isso é um ato de generosidade. O corpo, já sem alma, serve para alimentar outras vidas. É como se fosse a última boa ação do falecido. Número 8. Gastronomia. Depois de conhecer a localização, a história e os costumes, não dá para deixar de falar de comida, certo? Afinal, num lugar gelado, alto e isolado, o que se come? A resposta mais sincera é o que der. E é justamente isso que torna a culinária tibetana tão única. A base da alimentação é a cevada tostada, transformada na famosa tsampa, uma farinha que eles misturam com chá ou manteiga até formar uma massinha calórica, prática e perfeita para enfrentar o frio. E falando em chá, aqui ele é coisa séria. Esquece chazinho doce. O chá tibetano é feito com chá preto forte, sal e muita manteiga de leite de iaque, batido até virar um caldo gorduroso e quente. Recusar pode até ser visto como falta de educação. O iaque, aliás, é o rei da mesa. Fornece carne, leite, lã e manteiga. Sua carne aparece em sopas, cozidos ou desidratada, tipo um beef jerky tibetano. E o famoso bolinho momo, recheado com carne ou vegetais, é um dos favoritos, vindo provavelmente da influência nepalesa ou chinesa. Na hora de comer, nada de mesa posta. Todos se sentam no chão, em volta de tigelas compartilhadas, comendo com colher de madeira ou com as mãos, palitos ou garfos. Raridade por lá. Comida simples, mas cheia de identidade. Número 9. A lenda do Yeti, o abominável homem das neves. Depois de explorar tantos aspectos reais e curiosos do Tibete, que tal a gente encerrar o nosso passeio com uma das maiores lendas do local? Aqui, nenhuma lenda tibetana é mais famosa que a do Yeti, o tal abominável homem das neves. Dizem que nas montanhas geladas do Himalaia vive uma criatura coberta de pelos, com força descomunal e hábitos misteriosos. Metade fera, metade humano, ele é temido e respeitado. A palavra Yeti vem do tibetano e pode significar urso das rochas, ou simplesmente coisa estranha. Os tibetanos acreditam que existem 3 tipos: um grandalhão com mais de 4 metros, um de porte médio e até um baixinho peludo, cada um vivendo em diferentes altitudes. Relatos de pegadas enormes, silhuetas no gelo e uivos à noite alimentam esse mito há séculos. Mas foi nos anos 1920 que o mundo todo passou a ouvir falar do Yeti, depois que exploradores britânicos no Everest encontraram pegadas estranhas.
Seus guias apontaram na hora. É o Yeti. Desde então, muitas expedições buscaram provas. Algumas até encontraram restos cabeludos ou pegadas, mas a ciência costuma atribuir tudo a ursos. Mesmo assim, a lenda resiste. Para os tibetanos, o Yeti não é um monstro, é um guardião das montanhas. E respeitar o território dele é sinal de sabedoria. Se existe ou não, ninguém sabe. Mas que tem gente que jura ter visto, isso tem. E por hoje ficamos por aqui. Agora me conta, qual dessas curiosidades do Tibete mais te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários. Se curtiu a viagem pelo teto do mundo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo destino. O Belo Mundo volta em breve te levando a outro canto fascinante do planeta.